Alô, meu povo! Estamos começando mais um Salsicha Cast. Olha quem está comigo aqui hoje, Dr. Maurício Lemos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sal? Obrigado pela oportunidade, obrigado aos amigos que reencontro aqui. Vamos fazer uma boa discussão, uma conversa muito boa. Então vamos lá, Dr. Maurício, hoje no nosso Salsicha Cast, que tem um oferecimento. Esse é o nosso Salsicha Cast, um produto da Rick Podcasts, uma empresa do Grupo Rick. Nome completo? Maurício Medeiros Lemos. Quantos anos? 41 anos. Casado? Casado, 2 filhas, casado com a doutora Melina Slemer, com as minhas 2 bebês, a Isabel e a Luísa, porque esse é um problema, né, Sal? Você nunca acha que teus filhos estão crescendo, né? A Isabel já vai fazer 6 anos agora em junho, e aí para mim bebê ainda é um negócio difícil, né? A Isabel tem 5 e a Luísa 2,5. Sou um cara feliz e realizado, Sal. Que legal. Eu sou um cara muito realizado. Lá em casa é só tranquilidade. Olha, com 2 meninas, né? Aquela história, Sal, que menino mais tranquilo não é. Menino é animado, principalmente as minhas, né? Então a gente tem em casa 2 meninas extremamente ativas, carinhosas e que são hoje a razão da nossa vivência, minha e da Melina. Sal, assim, uma das coisas que me mantém muito dentro do que eu faço, em tudo o que eu faço, é a fé. Para mim é fundamental, porque eu tenho muito claro que dentro da estrutura de saúde, trabalhar com pessoas, lidar no momento de dor, se você não tiver fé, você está morto. Então, para mim isso é muito importante. Eu sempre falo no momento de reavaliar, de reavaliação. O que dá para a gente poder otimizar de melhorias, principalmente no modo da gente trabalhar, no modo da gente se relacionar e como a gente se posiciona perante as pessoas. Porque se você for fazer uma comparação, isso é incomparável, tá, São? Mas há muito o que melhorar do nosso dia a dia. Então eu penso que a palavra reavaliar é uma palavra muito forte. O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Isso eu acho que é importante. Vamos falar agora da profissão do senhor. Quando você ou era adolescente ou era criança, você colocou na cabeça, quero ser médico. Qual foi o momento da decisão? Então, Sal, essa foi uma decisão extremamente difícil para mim, porque foi uma decisão baseada em situações que foi muito, muito triste para minha família. Então, é uma situação que eu tive que tomar essa decisão porque eu precisava fazer algo diferente. A vida da gente ela é dinâmica e você tem novidades toda a vida. E eu e minha irmã, eu tinha 5 anos e ela 7, nós somos de uma família simples, de Tubarão, no sul do estado de Santa Catarina. Uma cidade hoje com 130 mil habitantes, um polo comercial, polo de saúde também, polo regional ali. Fica a 130 quilômetros de Florianópolis. E nós tínhamos uma vida muito simples. Meu pai, mecânico de máquinas, caminhoneiro, mexia com carreta, mexia com caminhão. Meu pai fazia tudo com máquina, essas coisas dentro da empresa do meu avô. Minha mãe não tinha, era do lar. E nós tínhamos uma vidinha assim, eu com 5, minha irmã com 7, uma vidinha de expectativa. Com pessoas extremamente simples. E essa mudança radical forçada que nós tivemos dentro do contexto que eu vivi fez com que eu tivesse que tomar alguma decisão. E foi uma coisa que floresceu de acordo com o que eu fui amadurecendo. O meu pai teve um acidente no ano de 1986 com choque elétrico. Esses fios, Sal, 220 volts, que hoje é completamente factível de uma reanimação e a pessoa ficar sem sequelas. Eu tenho na minha carreira, posso te garantir, mais de 100 pacientes atendidos com descarga elétrica, eletrocução, que estão hoje trabalhando com a vida normal. E aquilo para mim, na época e hoje até, posso te dizer, porque é uma coisa que é um desafio que eu tenho, que eu não consigo entender, é por que eu tive uma perda tão precoce. E veja, Sal, eu tento a todo momento trazer essa questão da fé para me confortar, porque é um luto eterno que eu não consigo entender. Então, Sal, nisso foi com que eu pensei, cara, meu pai foi muito mal atendido. Sal, eu sei que meu pai recebeu um atendimento pífio. E aí quando você faz um refresher, né, um brainstorm que a gente chama, tempestade de ideia disso, poxa, o que nós queremos para o nosso familiar? Então eu vou ter que ser um cara que faça
padrão para que não aconteça aquilo com o meu pai e com as outras pessoas também. Então a minha vida, Sal, é tomada dessa decisão. Eu tinha que fazer uma coisa diferente, cara. Então foi muito importante eu ir para a medicina, dentro do trabalho de emergência e resgate, me especializar. Porque, Sal, hoje eu estou com 41 anos e eu estou com saúde, passei um momento difícil, como você também passou, nessa Covid, mas eu posso te garantir, enquanto eu tiver saúde, eu vou fazer o diferente para as pessoas. O que eu senti, o que eu sinto até hoje, eu não gosto. Tem vezes que a gente perde, mas não pode faltar o melhor e qualidade. Então, deixa eu entender, que eu estou prestando atenção na fala do senhor. Seu pai, um mecânico lá de Santa Catarina, aconteceu com ele o que pode acontecer na casa da gente. Sim, acidente doméstico. É um fio lá solto lá. Desencapado. Desencapado e a gente leva um choque. 110, 220, tem volts até maior. E nesse choque que ele levou, ele acabou falecendo. Sim, ele faleceu 28 anos, Sal. 1,86 m, mas muito mais forte do que eu. Um cara com toda a saúde. O que ele precisava? Uma reanimação cardiopulmonar e uma desfibrilação. Tomar um chocão. Que já existia. Claro que isso. sim. Você está entendendo? Quando você está aqui, né? A gente te vê na TV, você coloca ao vivo alguma ocorrência nossa na rua, nós lá trabalhando em cima da vítima, reanimando. Aquilo lá, Sal, de todos os profissionais, é um negócio chamado esperança e tentar tecnicamente fazer uma reversão. O que não pode é faltar dedicação. E na minha situação, na situação do meu pai, nós sabemos que não houve tudo isso, sabe, Sal? E você procurou saber quem foi o médico que atendeu o seu pai naquele dia ou não? Eu sei quem foi, Sal, mas eu não tenho psicológico para isso. Eu tenho toda a humildade para te dizer. Eu não tenho psicológico, porque eu não consigo entender. Não há entendimento. Não há entendimento de você ter um doente ali, que você tem que fazer algo e você não fazer. Não consigo, Sal. Eu ainda não tenho maturidade emocional para entender como um profissional se forma, como um profissional luta para ir atrás de seus sonhos e chega na hora de resolver a pane e não está preparado porque não se prepara ou por não ter vontade. Eu não consigo isso. Por isso, Salsicha, que eu não paro de estudar, que eu vivo nessa vida louca. Nós estávamos conversando, eu e a Kátia aqui. Agora estou na fase final do meu doutorado. Não era necessário, mas estudando mais um pouco, aprendendo mais um pouco. O doente não pode estar na mão de quem não tem qualificação. É isso que é o grande diferencial. Por sinal que acontecem essas coisas e marcam exatamente, Salsicha, 36 anos sofrendo com isso. Você está entendendo como é sério? É muito sério. E agora eu não conheci essa história, o senhor está falando para mim, para muitas pessoas que também não sabem dessa história. Agora veio o sentido do que já vi o senhor falar muitas vezes, até com a nossa reportagem, com outros canais também. Quando o senhor está numa ocorrência que tem uma vítima ali, primeira coisa, você dá todo o atendimento para aquela pessoa, para você devolver essa pessoa para a família, para o amor de quem está esperando lá em casa. E eu acho que isso aí que mexeu com o senhor, e eu acho que é uma coisa que anima o senhor a fazer o trabalho que o senhor faz no dia a dia. Sem dúvida. Salsicha, assim, ó, você não pode ter a emoção, os olhos tomados de esperança e mais ainda, alguém vai chorar aquilo ali. Veja como é difícil para nós, Salsicha. Às vezes a gente está atendendo pacientes que são criminosos, que fizeram as situações que, do ponto de vista legal, não é correto. Mas, Salsicha, eu sou de saúde. Se eu fui acionado para tomar uma atitude de saúde, eu vou fazer na mais alta qualidade. É difícil, a gente recebe um monte de pressão, um monte de... olha lá o cara, ele fez isso, isso, aquilo. Amigos, eu sou de saúde. Se vocês não querem o meu atendimento de qualidade, não me chamem. Eu não posso, Salsicha, ter o desrespeito de tomar uma decisão porque eu acho, ou sentenciar alguém por A ou B. Nós temos que ter um trabalho uniforme, com qualidade sempre. Então, é por isso que eu faço sempre do mesmo padrão, dedicação, o que for, chuva, sol, calor, não adianta. Alguém vai chorar, seja de A ou Z. Então, nós temos que fazer com qualidade. Alguém já, alguma vez, num atendimento desse, vamos falar de um bandido, de um ladrão, alguém hostilizou você ou a equipe, não?
Eu já ouvi de tudo, Salsicha. De tudo. Ih, doida. Quer ver, né? As pessoas me conhecem. Aí, hein, doutor Maurício? Que decepção, hein? Salvando vagabundo. Ué, mas quem sou eu para dizer se ele é vagabundo ou não? Eu não sou do judiciário. Eu não sou um magistrado. Existem pessoas profissionais para isso, Salsicha. Minha função é saúde. Eu vou cumprir a minha missão. Gostem ou não gostem, com qualidade. Depois, existem os trâmites legais para aquela pessoa. A minha função é saúde. Dias atrás a gente colocou uma imagem de um bandido que foi baleado pela polícia e aí o helicóptero deslocou para uma cidade da região para fazer o atendimento. E é um ser humano difícil? Para mim, não. Mais um ser humano que eu vou atender, qualidade, não quero saber se levou tiro, se deu tiro, se é isso, se é aquilo. Depois, Salsicha, eu respeito muito o trabalho da Polícia Militar e eu sou um fã da Polícia Militar, da Polícia Civil. Eu tenho amigos da Polícia Federal. São pessoas que vivem comigo. O trabalho deles é fantástico, mas é cada um no seu trabalho. E eu vou dizer, Salsicha, eu nunca fui desrespeitado por esses profissionais. Agora, pela população, a população não consegue discernir às vezes, né? E eu respeito. Salsicha, quando eu estou no atendimento, eu entro dentro do meu atendimento e o resto é o resto. Eu faço com qualidade. Agradeço a Deus por estar vivo, por ter feito mais uma situação e tocamos para frente. Te ver você na clínica, no helicóptero, estou fazendo igual o senhor falou que acabou de chegar de uma cirurgia. O senhor tem tempo para descansar? Claro que tem, Salsicha, não tive, hein? E ó, Salsicha, não começa a falar não, porque aqui, se nós começar a falar em descansar aqui nós dois, é o sujo. Falando bola lavada. Exatamente. Não vamos querer lavar roupa suja aqui, que vai ficar ruim para os nossos telespectadores e ouvintes aí. Você sabe, Salsicha, que já cheguei a trabalhar 27 noites num mês de 30 noites. E continuando trabalhando de dia. Era uma vida enlouquecedora. Mas depois que você tem filho, eu comecei a me organizar e hoje, Salsicha, consigo ficar, tenho 2 fins de semana livre no mês, durmo a maioria das noites do mês em casa, ainda faço plantões noturnos na Unimed, no SOS, mas tento almoçar com meus filhos quando consigo, levar na escola, tento fazer minha parte, Salsicha. Posso melhorar muito, eu vou conseguir melhorar, com certeza, mas estou tendo mais tempo sim, mas a vida anteriormente às crianças era uma vida sem noção. Insalubre, poderíamos dizer assim. Muito insalubre, muito insalubre. Eu também vivi a minha vida trabalhando. A minha filha até fala assim que sente a falta do pai, porque nunca levei ela na escola antes. Nunca busquei ela na escola, porque eu não podia, era o horário do programa. Então, até ela sente hoje. Mas eu tomei uma decisão de sair de um dos programas para cuidar da família. É igual eu falo lá na minha casa. Depois que eu saio da televisão na sexta-feira, depois do programa, sexta, sábado e domingo é da família. O que eles pedir, eu estou para fazer para eles. Mas você tem que trabalhar. Eu posso até ir trabalhar, se eles liberar. Então, eu ponho na cabeça que é mais ou menos assim, e coloco a família em primeiro lugar nesses momentos. Assim. Salsicha, você sabe uma coisa que para mim ficou muito claro? Eu estou com 41. Algumas pessoas parecem que não caem a real, que a nossa vida ela é uma passagem, né? Sim. E a roda está girando. E daqui a pouco você está sem saúde, você não viveu nada, você não fez nada em prol dos teus entes queridos. Cara, às vezes a gente não tem maturidade para inicialmente, Salsicha, descobrir que isso tem que ser um pouquinho mais cedo. Mas eu aprendi. Aprendi, vou te dizer que, poxa, é fundamental. Fundamental. Falar em saúde, deixa eu pegar num ponto aqui, porque, por exemplo, no dia que eu peguei Covid, o doutor Ivan Murad cuidou de mim lá, que depois me deu os medicamentos, e eu fui a primeira pessoa, liguei para você, passei mensagem e falei, doutor, preciso de um auxílio, porque claro. A primeira coisa, pensa no pulmão, que tudo falava do pulmão. O que o senhor viu desta pandemia até o presente momento, depois desse Covid? O momento da pandemia e depois, porque o senhor é um especialista de pulmão. O primeiro lugar onde o Covid atacou foi o pulmão. Fala para nós. Salsicha, eu vou te falar sobre o que eu vi de uma das maiores tragédias da nossa vida. Onde, se eu te dizer relatos, Salsicha, de olhar para a direita, olhar para a esquerda, leito daqui, leito de lá, está morrendo,
não tem o que fazer, mais um jovem falecendo, famílias gritando fora de hospital. Salsicha teve fim de semana, de eu estar passando sozinho, visita em todos os hospitais, de eu ir no hospital, voltar à tarde, já tinham morrido aqueles pacientes que eu vi. Foi uma das coisas mais absurdas que um profissional de saúde, e aí, Salsicha, eu quero te dizer, o quão o profissional de saúde, eu não estou defendendo somente a minha área, as pessoas que trabalharam nessa pandemia são especiais. O condutor da ambulância, o técnico socorrista, o técnico de enfermagem, a equipe da UTI, a equipe do setor de internação, todas as pessoas envolvidas. Salsicha, haja psicológico, meu amigo. Haja psicológico para morrer um, agora daqui 15 minutos morreu mais um. E aí mais uma família triste. E aí você não sabe quantos vão morrer no teu plantão. No auge da pandemia, Salsicha, nós chegamos ao caos, colapsamos. E aí começa a faltar as coisas. Então as pessoas que não viveram in loco, elas não têm essa noção do quanto os profissionais de saúde, profissionais de segurança que também ficaram numa situação difícil, sofreram com tudo isso. Salsicha, quantos pacientes... E assim, eu tenho um relato muito importante de um ex-comandante aqui da Polícia Militar de Maringá, que, poxa, ele pegou na minha mão, Salsicha. E era um cara que eu tinha uma amizade tremenda. Eu passei na UTI, como é que você tá? Ele disse, Maurício, me ajuda. Coronel. Ele pegou na minha mão. Cara, eu tô mal. Eu falei, aguenta firme. Você vai sair dessa. Ele apertava a minha mão, Salsicha, com aquele aperto de desespero. Que eu recebi esse aperto N vezes. Coronel Padilha. Foi triste demais. E assim, recebendo todos os seus cuidados da UTI que ele estava, cuidado alto padrão, com tudo que tinha, Salsicha, mas não tinha vacina. Nós não estávamos na época e pegou aquela época e teve uma insuficiência respiratória brutal e acabou falecendo. Tudo isso marca, isso é um dos casos que eu vivenciei onde as pessoas que a gente gostava muito que estavam ali, cara. Rapaz, foi coisa absurda. Pegar na mão, implorar, eu preciso sair daqui, eu não consegui nem mais articular as palavras de tão cansado que estava, com aquela máscara de oxigênio, tentava tirar a máscara para falar alguma coisa e pedir clemência. Nós vivemos, Salsicha, situações onde o nosso coração e a nossa cabeça, nós estávamos em pane e tendo que atender outros continuamente sem parar. E eu falo, médico, enfermeiro, socorrista, o que for, todo mundo, pessoa da limpeza que estava lá fazendo limpeza de leito porque morria, um já entrava outro em minutos. Então, cara, talvez para alguns que não viveram isso, não conseguem ter esse sentimento. Mas nós, profissionais de saúde, aqui eu represento todas as entidades, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, todo mundo, Salsicha, que teve que fazer esse enfrentamento. Foi um negócio brutal. O que nós tiramos disso? Que a gente estava conversando agora. A vida é muito rápida. Nós estamos de passagem, Salsicha, então vamos fazer o bem. Vamos ter momentos de nervosismo, vamos ter momentos de extravasar, mas tentar colocar o respeito sempre à frente de tudo. Porque o cara quer te trapacear, o cara está com inveja, o cara está com dor de cotovelo, o cara está de mimimi, o cara está isso, mas amanhã ele morre, como eu morro também, então vamos tentar trabalhar para que isso não exista mais. É uma das coisas que eu mais tenho lutado ultimamente. Hoje, Salsicha, eu não fico mais triste com o cara que vem lá encher o saco, porque o Maurício Lemos quer se aparecer. Amanhã, eu tenho certeza, estamos fazendo esse podcast aqui, olha lá no Salsicha se aparecendo. Oremos por essa pessoa. Você sabe que eu não estou aqui para me aparecer. Sim. Minha família sabe. As pessoas que gostam de mim, os que estão aqui dentro, que me conhecem há muito tempo, sabem que a gente está aqui numa questão de amizade, numa questão de falar um pouco da vida, da especialidade, do que faz. Tem autopromoção. Igual a questão política que você já sabe, né, Salsicha? Não, igual eu estou na televisão hoje, estou fazendo podcast, estou trabalhando com repórter, mas o que tem de pessoa que fala mal de mim... se eu faço uma crítica para defender o povo, fala mal de mim. Se eu faço uma reportagem, fala mal de mim. Então, eu coloco na minha cabeça, meu pensamento eu não tenho que ficar respondendo crítica, eu tenho que agradar e fazer o bem para aquelas pessoas que eu
tenho que fazer. Por isso que na televisão eu defendo o povo mais pobre, porque o rico hoje tem condição de fazer a parte dele. O pobre não tem. Eu brigo pela saúde, pelo pobre. Então eu estou sempre do lado do pobre. Mas também eu levo cacetada, não é só o senhor, não. Não, mas assim, Salsicha, assim, ó, nós temos que entender que a gente erra, e eu sempre dou um passo para trás, e eu tenho uma situação muito clara, Salsicha. Cara, você me desculpa. Eu errei com você. Sim. É muito tranquilo para mim, Salsicha, te pedir a desculpa e reavaliar para não fazer mais isso. Eu tenho isso muito claro. Mas o grande problema não é nem no que a gente comete de erros, que nós somos seres humanos e vamos errar. É na questão da nossa caminhada. Ninguém sabe o osso que nós roemos, Salsicha. Pior. Hã? Pior. Osso. Todo mundo roe osso, não tem berço de ouro, Salsicha. O povo tem que entender um pouquinho sobre isso. Poxa, o cara tá onde tá. Peraí, vamos entender. Tá todo mundo roendo osso, cara. Então, dá um tempo, reavalia, veja o que você pode melhorar no seu interior, porque eu acho que a sua preocupação com o outro está muito acentuada. Deixa eu falar agora de vida. Qual não sei se o senhor vai ter, não, uma situação que o senhor olhou uma pessoa e falou assim, essa pessoa vai ser difícil. E depois a pessoa está viva, hoje com certeza te agradeceu. Algum caso desse, ou na Covid, um pouco antes? Alguns muitos, Salsicha. Muitos. Mais muitos. Mas agora, aquele mais marcante pra gente cara, entender. Teve casos tristes, mas teve casos muito felizes. Ó. Aquele Salsicha, você cobriu um menino de Dr. Camargo. Salsicha, aquele menino estava morto. Que caiu a trave na cabeça dele. Exatamente, o Kenji. Isso. Eu falei isso para a mãe dele. Um abraço para aquela família que me recebeu muito bem. Salsicha, pelo amor de Deus. Quando eu cheguei lá, ele estava roxo, da cor desse telão. Com a via aérea completamente obstruída, com muito vômito. Já não respirava mais direito. Eu disse, vou perder o menino. E foi, Salsicha, naquele cantinho que nós tínhamos para decolar o helicóptero, senão o pôr do sol aeronáutico não deixava mais. Então eu tinha uma chance. Lembra da série Nova Chance? Ele foi um desses que teve uma nova chance. Então, foi casos múltiplos, mas esse desse menino, porque eu não acreditava. E aí depois eu me cobrei. Porra, olhei para cima, Jesus, me desculpa, como é que eu não vou acreditar? Eu tenho que acreditar. Mas ele está muito grave. Salsicha, eu juro para você, não foi eu que salvei, eu fiz minha parte, feijão com arroz, com qualidade. Mas foi Jesus. Não tem dúvida disso, não. E a mãe falou numa entrevista pra gente que você olhou para ela e falou assim, foi. Eu vou trazer o teu filho de volta. Foi porque eu tinha uma decisão para tomar. Você lembra disso? A mãe de joelhos, a avó de joelho, o pai chegou, centenas de pessoas ao redor. Que era o campo de futebol. Campo de futebol. Aberto. Aquele horário de pico do campinho. Não sei se você jogava bola na infância, mas 5h30 da tarde é o pico do campinho. Ali onde os grandes clássicos acontecem, né? Sim. E nós pousar aquele helicóptero girando, eu desci, o Samuel ficou na segurança, o enfermeiro, o nosso comandante, o Henrique, foi fantástico. Me colocou na cara do gol, porque ele foi num pouso rápido, seguro, mas definidor. E aí, Salsicha, aquele povo segurando a criança, eu peguei a criança e abri a via aérea. Eu fiz uma manobra aqui, que você abre para a criança respirar. E a mãe do lado, eu olhei para ela e peguei no braço e digo, olha para mim. Eu vou salvar seu filho. Confia. Reza e confia. Mas apertei, Salsicha. Porque você tem que passar a responsabilidade. Eu sabia que eu estava numa situação, meu Deus, eu perdi essa criança, estou ferrado. O que eu vou dizer para essa mãe? E a mãe estava ali junto com ele. Colado. Olha a pressão, Salsicha. Você está entendendo que é um desafio absurdo o que a gente faz? Tudo que... Assim, a equipe de resgate do SAMU e do bombeiro, o que faz hoje, eu vou falar na região de Maringá, é espetacular, Salsicha, porque olha esses desafios. E a gente foi e entubamos a criança e sedamos, a criança começou a diminuir em inchaço da cabeça, que deu edema cerebral. E decolamos para o hospital universitário. E aquela situação toda dramática. E hoje o Kenji está lá brincando, Salsicha. Isso mesmo. Cara, que isso? É muita felicidade. Você está entendendo? E assim, de novo, Salsicha, eu só fui um instrumento. Isso é Jesus. O cara que não consegue acreditar que isso é Jesus, pelo amor de Deus. Eu fui um instrumento, a equipe da UTI foi outro instrumento. Eu não consigo entender que a turma não tenha o discernimento
que é Jesus que faz essas coisas, com certeza. Tem muitos médicos que não acreditam na religião. Eu sou uma pessoa que eu sou cristão, eu tenho fé em Deus e louvo e peço a Deus. Aí o senhor já age dessa maneira diferente. Será que isso te dá força naquele momento que o senhor mais precisa? Ô, louco, salsicha. Se eu te contar, cara. Não teve uma nem 10 vezes que eu olhei para cima e pedi: Senhor dos passos, me ajuda aí. O negócio fedeu aqui. Não vai dar. O menino do ônibus, salsicha, que estava preso no rodado? Embaixo do ônibus. O menino do ônibus foi um que eu juro para você. Eu dei um passo para trás com capacete, tem uma foto disso. E eu olhei para cima e disse: quieto, Jesus, me ajuda que segure, vai morrer aqui, ele não pode morrer preso nessa rodada. Eu não vou deixar. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele já, salsicha, com tanta perda sanguínea, acidose, grave, já estava jogando os bets, entendeu? Ele já estava se entregando. Entendi. Cara, aquilo foi. De repente, salsicha, nós conseguimos elevar, rodamos, que soltamos a perna e soltamos a criança. Parece que o anjo da guarda ajudou a levantar. Exatamente. Eu falei para Fernanda, o homem está aqui. A Fernanda, enfermeira, ela olhou para mim, ele está aqui. Vamos firme que nós vamos salvar essa criança. E pá, passei o tubo nele, ventilei, droga, medicação, paramos o sangramento. Ele mandou um videozinho para nós, agradecendo, dizendo que está muito feliz. 5 meses depois, salsicha. Isso aí é uma coisa que eu não consigo interpretar de outra forma. Somos instrumento. Sim. E eu, um instrumento da vida, de um resgate, junto com a minha equipe. Isso é importante falar, salsicha. Sozinho eu não sou ninguém. Sim. Time, equipe. Fortalecimento de equipe. Por isso que nós fizemos tanta guerra, salsicha, para integrar o Samuel Bombeiro, e você é um cara que, junto com muitos agentes da imprensa daqui de Maringá, foram fantásticos. Porque nunca deixaram de fazer esse enfrentamento. Porque sabem que juntos somos mais fortes. Sim, é a união. É igual eu não tenho ciumeira de apresentador de televisão, nós somos tudo unidos, nós somos tudo amigos e bola para frente. Se a imprensa é unida para frente, eu acho que o povo ganha com isso. Claro. Se eu não puder ajudar uma família, mas o outro está ajudando, com certeza é uma família que foi ajudada. Então, acho que esse é uma união, eu acho que essa é mais importante. Você está falando de criança. Em algum momento o senhor chegou para atender, por exemplo, uma menina, que a hora que você viu que o caso era grave, veio na tua cabeça tuas meninas. Que estava brincando lá na tua casa e aí falou assim: eu tenho que salvar essa criança. Isso é importante. Eu tenho uma chave geral, salsicha. Eu cheguei na ocorrência, ligou a chave geral. Desliguei de tudo e de todos, a não ser a fé. Eu estou focado naquilo. Eu não lembro da família, eu não lembro de nada. Por quê? Porque se eu fazer essa transmissão de sentimento, eu tenho um medo, salsicha, de ficar abalado e não conseguir desenvolver. A minha preocupação é não poder dar o melhor para aquele que está com uma fraqueza emocional minha. Então eu ligo a chave geral e agora eu esquece tudo. Estou blindado. Depois eu choro, depois eu sofro, depois eu fico triste. E aí é uma coisa minha, dentro do meu carro, ou junto com a minha esposa, com as minhas filhas, mas na hora é chave geral. É a forma que eu tenho, o meu mecanismo de defesa, para poder fazer com que nada externo interfira no meu atendimento de qualidade. Nem sempre ganhamos, né, salsicha? Tem pessoas que morrem, e é muito triste isso, mas a gente tem a consciência que não faltou nada. Deixa eu fazer uma última pergunta para saber, para finalizar a parte do atendimento. Alguma vez, e eu posso falar isso, que eu já vi, mostrei imagens, o senhor colocou a sua vida em risco para salvar alguma pessoa? Estou falando assim disso porque tem uma vez que aconteceu lá no Rio Ivaí, o senhor pulou do helicóptero no meio do rio, eu conheço o Rio Ivaí, que é pedra, é buraco perigoso. E é muito perigoso, mas você não pensou 2 vezes para pular lá de cima para salvar uma pessoa que estava lá embaixo precisando de ajuda. Alguma outra vez, ou essa foi uma das que chamou a atenção? Vamos falar sobre o Rio Ivaí. Você em risco para salvar a vida de alguém. Várias vezes, salsicha, que vem em resgate de rodovia. Atender em rodovia é muito perigoso. Porque você quer ver rodovia e neblina. Essa dupla é uma dupla que é uma dupla trágica. Porque o cara, você não sabe o que vai vir. Mas lá no Rio Ivaí, salsicha, olha que situação interessante. Nós estávamos em Arapongas,
deixamos um infartado lá. Faltava 20 minutos para o pôr do sol aeronáutico. Para o povo não entender, como O que é que pôr do sol? É o último minuto que o helicóptero pode estar voando. Existem regras de acordo com para quem voa visual. Regras da aviação que tem que ser rigorosamente respeitadas. Pôr do sol o horário de hoje, pôr do sol é 18h19, 18h20 não pode voar mais. Existem regras. Sim. Por segurança. E Salsicha, nós voltando, de repente, afogamento no Ivaí. Primeira conduta. Quem que faz resgate dentro d'água? Nossos irmãos do Corpo de Bombeiros. Sim. Nós temos um protocolo, Salsicha, muito bem desenhado, da qual o helicóptero pousa no 5º GB, pega 2 bombeiros, joga para dentro da aeronave, a gente vai para o local e eles são lançados. Só que naquele dia, Salsicha, a informação que chegou para mim é que ele já estava na terra. Não precisava de salvamento aquático. E aí vocês deslocaram. Deslocamos, tranquilidade. Tá na terra, vamos atender, afogamento e tal. Salsicha. Quando nós demos de cara, tava o cliente afunda e sobe. Afunda e sobe. Rodamos uma, rodamos 2, a decisão teve que ser tomada. Eu falei, Érica, eu vou fazer o lançamento em baixa altura. O que nós fizemos lá, Salsicha, não foi um salto do helicóptero, foi um desembarque em baixa altura. A gente aproximou da água com o helicóptero, comandante Rafael, numa área segura, coisa que já é treinada pela nossa equipe, nós treinamos esse desembarque e eu apenas desembarquei na água. E fui para dentro. Eu tenho um status performance de natação bem considerável. Obviamente que com o tempo que vai passando da questão física, você diminui a potência, mas eu tinha total convicção que aquele salvamento, que era tirar ele da água e jogar na pedra, eu tinha condição de fazer. Nadei, visualizei, a gente chama de canivetei, né? Fui para baixo. Pulou. Fui para baixo, mergulhei e trouxe ele e joguei para cima. Com a roupa tudo. Roupa molhou toda, tudo. Roupa E toda. aquela roupa é pesada. Roupa pesada, roupa toda e fui, joguei para cima, sinalizei tudo ok. Pronto, aí veio a equipe terrestre e me deu apoio. Salsicha, apanhei. Apanhei que você não tem noção. Por ter feito isso? Claro, sem hipocrisia. Apanhei que nem um cachorro. Eu elogiei. O quê? A imprensa elogiou muito. Tô te falando da turma da Ciumeira. Por que ele se jogou? Ele não tem capacidade. Não deveria ter feito. Colocou em risco. Salsicha, dentro do meio há uma vaidade doentia. Doentia. Mas naquele momento, o mais importante não era salvar a vítima? Não interessa a vida. O que interessa é quem apareceu. Foi eu. Exatamente. Eu ajo com o coração. Eu acho que foi uma atitude. Eu estou falando porque eu conheço o Rio Ivaí. É perigoso. É perigoso. Lá em Ivatuba mesmo, quando eu vejo pessoas na água, eu falei, sai daí. Aí não é para nadar, porque é pedra. E os buracos são muito profundos, 7, 8, 10 metros de profundidade, de uma hora para outra. E eu falo para o povo sair, sai daí. Você não sabe o que você está fazendo dentro do rio. Ah, eu sei nadar. Você não precisa saber nadar. O rio é perigoso. O rio é perigoso. Então, aquela atitude do senhor de pular da aeronave, de descer... O desembarque, Salsicha. Veja, eu avaliei risco. Eu sou um profissional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu avaliei o risco, complicações e deixei muito brifado, organizado com a minha equipe. Quais seriam as condutas se eu tivesse um acidente? Érica, você vai ficar na porta, fica na minha segurança. Se eu tiver uma intercorrência, a equipe terrestre está vindo, você pousa longe e vem dar um apoio para mim. Ponto. Salsicha, foi tudo definido, tudo conversado, tudo baseado na regulamentação, chamado RBAC 90, que é uma regulamentação da ANAC, que nos dá a possibilidade, como operador de helicóptero, fazer isso. Tudo dentro da lei, Salsicha. Mas eu não acredito no mimimi. O quê? Salsicha, foi muito sofrimento. De novo, né? Família. Dá vontade de abandonar tudo? Salsicha. Sabe por que eu não abandono? Porque o meu pai, tenho certeza que ele estava lá em cima. Filhão, é isso aí. Não abandono, mas Salsicha, você fica desanimado, porque o ciúme cega, a vaidade cega, Salsicha. As pessoas, eles ficam incontroláveis. Incontroláveis. Posso te dizer que foi uma situação absurda. Absurda que eu passei. Mas o que eu fiz, Salsicha? Não dei confiança, pedi a Deus proteção. Como tudo que é ruim morre, né? Acabou.
Teve algum momento que o senhor falou assim, caramba, eu não quero mais isso aqui, eu não quero mais conversar na minha orelha, eu quero sair, eu quero continuar como médico lá na minha clínica, eu quero continuar atendendo só lá. Teve algum momento que você falou assim, eu sei que eu estou aqui para fazer pelo povo, mas a vaidade está demais, o mimimi está... Salsicha, na época de integrar a central do SAMU com o bombeiro. Quase tive um infarto ali. Aí eu fiquei doente. Adoeci. Mas como alguém vai jogar contra uma unificação que é importante para todo mundo num atendimento de saúde? Ô, Salsicha. Na época, Salsicha, você está lidando com pessoas que têm interesses próprios. O que é importante para mim é ótimo, para você e para ele, cara. Se o meu interesse não fecha com o seu, peraí, vamos parar tudo. O interesse comum, ele é para os nobres. O interesse comum, bombeiro e SAMU unidos, diminuição de tempo de chegada, melhor comunicação, diminuição de custos. Isso é o que o mundo faz. Não. Mas eu não gosto do cara de roupa vermelha nem do cara de roupa azul. Eu odeio roupa vermelha, não aceito isso. Umas argumentações. Salsicha, eu enfrentei na época alguns vereadores que, em vez de conversarem comigo, e hoje são pessoas que me dão muito bem, em vez de conversarem comigo e discutirem tecnicamente, foram ouvir argumentos pífios. Salsicha, eu fiquei, acho que uns 4, 5 meses sem dormir direito. Quase que eu abandonei tudo. E o pior, relacionamento com a família vai pro lixo, você engorda, você fica hipertenso, você fica o tempo todo pilhado. Doença chega, cara. Pior. Claro que é. Então aquela época foi terrível e eu me mantive de pé por um ideal. E aí, Salsicha, agora só para fechar esse gancho, porque é muito interessante. Tivemos agora um congresso, na verdade um treinamento simulado do Ministério da Saúde em Curitiba. Eu não fui, mas vários representantes de Maringá foram. E qual era a palavra lá que o pessoal do Ministério da Saúde falou? Integrar, hein? Quem não integrou ainda, integra, hein? Quer copiar Maringá. Não, Salsicha. Não é nem copiar Maringá, é que as pessoas sabem que a gente... eu sempre fui um futurista. Minha visão está lá em 2030, Salsicha. Sim. E quem não integrar não vai ter grana para manter. É caro. O custo operacional está explodindo. Quem não se unir às forças, as fusões institucionais públicas, elas são questão de tempo, Salsicha. Não tem quem aguenta mais o custo operacional. Então, qual a dificuldade dos caras? Vaidade. Quase dei pane naquela época, Salsicha, eu juro pra você. Se não fosse minha família, eu tava na M. E eu desci o cacetete aqui, mas moí de pau mesmo, que o meu vídeo rodou para tudo quanto é lugar, até governador ficou sabendo do que eu estava falando aqui. Eu acho que deu uma ajudada boa para ter foi integração. Fundamental. Salsicha, a imprensa de Maringá ela é fantástica para nós. Ela nos ajuda, porque nós temos muito respeito por ela. Sim. E essa é a dificuldade. Vamos falar agora da sua especialidade, pulmão, que é o pulmão que está machucado. O meu mesmo está machucado, o senhor sabe disso. Como é que é mexer com o pulmão das pessoas? É uma especialidade linda, Salsicha. Eu sou um apaixonado por cirurgia de pulmão. Cirurgia de pulmão, cirurgia de doenças do mediastino, que fica entre o pulmão e o coração, aqui no meio, o mediastino da frente, de trás, para as pessoas leigas entenderem. Os traumas do tórax, né? As fraturas de costela, as perfurações, as facadas que a gente opera. Salsicha, você é uma especialidade tão linda, porque além de você poder dar, às vezes, a esperança do doente ser curado de um câncer de pulmão precoce, por exemplo, você tem condições de fazer um longo segmento desses pacientes. Então você cria um vínculo com eles muito interessante. Então é uma especialidade maravilhosa. E dentro do Covid, foi uma especialidade que foi acionada, né? Foi, muito. Muito acionada. E veja, né, Salsicha? Vamos fazer uma avaliação aqui. Tanta tristeza. Vamos tirar coisa boa de pandemia? Poucas, hein, Salsicha? Muito poucas. Muito poucas. Mas o diagnóstico precoce do câncer de pulmão foi uma coisa boa. Salsicha, você teve Covid, certo? Sim. Passou comigo, passou com o Otávio Mangili, profissional da cardio excelente, e vários outros profissionais. Bacana. Ok. O meu pulmão, só para o povo entender, eu só vi ele quando eu fiz a tomografia. Ponto. Que eu comparei o pulmão da minha filha e da minha esposa e o meu. O meu estava totalmente estragado.
O seu estava com, a gente chama de um infiltrado inflamatório, que estava inflamado em decorrência da Covid. Ponto. Só que não era só teu coração, só teu pulmão, teu coração também, que você teve uma miocardite, como eu tive. Mas você fez uma tomografia, não fez? Fiz. Quantas pessoas que não fariam tomografia por motivo algum tiveram que fazer por causa do Covid? Milhares. O que aconteceu? Começou a se aparecer doença precoce. Bolinhas, nódulos de pulmão, que chegam no meu consultório com 1 centímetro, a gente tira um câncer de pulmão em estágio inicial. A pessoa está curada. Salsicha, nos últimos 6 meses, o que nós operamos de jovens... Jovens, 40, 50, 60 anos, são jovens, né? Sim. Jovens com câncer precoce de pulmão. E não tinha nada a ver com o negócio de Covid, nada. Achou ali. Deu um tiro no pardal, acertou o tico-tico. Então, teve muita coisa boa. E é uma especialidade que você consegue lidar, trabalhar bem com o cardio, com o pneumologista, que é o especialista de pulmão que cuida de doenças clínicas, né? Da qual nós temos em Maringá equipes fantásticas nessa área. Então, cara, eu posso te dizer que eu sou um fã da minha especialidade. É uma especialidade muito difícil, Salsicha. Muito difícil, porque você trabalha com doentes complexos, mas eu escolhi isso para a minha vida. Eu faço resgate em ambientes hostis, não vou fazer cirurgias complexas. E mais ainda, eu tenho um time de trabalho muito bom, né? Você foi lá na clínica, né, Salsicha? Fui muito bem atendido. Estrutura, uma equipe muito séria. Nós somos em 5 cirurgiões, o chefe é o Dr. César Bandeira. Está eu, o Vladimir, o Gustavo e o Marcelo, unidos, sem vaidades, todos trabalhando em benefício ao doente, um ajuda o outro. Rapaz, eu sou um cara, eu te falei no início, eu sou um cara abençoado, Salsicha, dentro da especialidade que eu faço e dentro da equipe que eu tenho. Do médico de pulmão, eu vou perguntar de um problema que tem muita gente que está ouvindo ou está assistindo, tem. Cigarro. Ave Maria. Agora a gente sabe do cigarro tradicional, que todo mundo fala assim, que, pelo amor de Deus, o cigarro é um câncer para o pulmão. Aí tem o cigarro paraguaio, que a turma fala que é pior ainda. Agora diz que tem um mais moderno, agora que a turma tá andando com um negocinho assim, parece um isqueirinho, chupa, isso é um monte de fumaça, que é o tal do eletrônico. Fala para mim, o doutor Maurício que cuida do nosso pulmão. E essa cigarraiada toda aí? Meus amigos ficam bravos comigo, porque tem um monte que fica com essa porcaria. É mais uma porcaria, Salsicha. É mais um produto tóxico que vai promover muita doença. Já temos estudos sérios mostrando as complicações e os danos pulmonares pelo vapor, por esses cigarros eletrônicos. As pneumonites graves, as doenças, as agudizações de asma, bronquite. Mas, Salsicha, cada um faz o seu, cara. Eu não fico enchendo o saco de ninguém com esse negócio. Só digo, amigão, você sabe, né? Agora, o doente foi no meu consultório, eu explico. Isso tem dado um grande processo inflamatório. Nós não sabemos ainda os indicadores de câncer que isso vai promover. Mas, Salsicha, além do câncer de pulmão, o cigarro normal, nós temos o câncer de bexiga, o câncer de boca, o câncer de reto, o câncer gástrico. Tudo isso promovido pelo cigarro, fora as doenças coronarianas, os infartos do miocárdio. Sim. Palheiro, com filtro, paraguaio, toxicidade absurda. E agora veio isso que faz uma combustão também. Que o jovem entrou de ponta cabeça. Entrou de ponta cabeça e vem com uma história, Salsicha, que você vai ouvir isso, tá? Ah, eu tô largando de fumar, eu vou pegar esse. E o narguilha agora? Não, assim, eu morro de rir. E eu tenho amigos que defendem essa causa. Eu não vou brigar com ninguém, Salsicha. Mas eu não discuto com a evidência científica. Você viu que nós vivemos no Covid, né? Sim. Especialista de doença de Covid, nós tínhamos a cada 5 metros. Os especialistas de WhatsApp que falavam isso, que eu não vou tomar vacina, que eu não vou fazer isso, que eu vou tomar isso. Sempre respeitei. Agora, meu trabalho é baseado em ciência e baseado em evidência técnica. E a evidência técnica diz, é mais uma bomba que chegou para prejudicar a saúde das pessoas. O que você vai fazer ou não é problema seu. Nós, como especialistas, dissemos, o senhor vai ter problema e graves com isso. Fica a teu critério. Narguilha é porcaria também? É mais uma combustão, Salsicha. É mais um produto que vai causar toxicidade no pulmão. É mais uma porcaria que está aí.
Nós temos um monte de possibilidades. Mas por que você vai buscar esse tipo de coisa? Aí fica a critério de cada um. Tudo que vai promover dano alveolar, dano pulmonar agudo ou crônico, nós temos que deixar fora. E esses produtos que você citou aí, eles hoje estão na lista de problemas já confirmados, evidenciados. É o Maurício que está falando? Não, é a ciência séria, não ciência de WhatsApp. E não é essa conversinha que daqui uns dias você tá bom de novo, não, porque até hoje eu sinto que o meu pulmão não voltou ao normal ainda. Salsicha, as complicações crônicas do Covid é o grande desafio. Você pegou a variante Delta. Sim. Você foi Delta. As Ômicrons agora, elas estão. A queda de cabelo, o dano muscular, a fraqueza muscular das pessoas, a amnésia, o esquecimento. Ouviu falar disso, Salsicha? Já, de vez em quando eu esqueço muita coisa também. E assim, uma amnésia que você... Poxa, o que eu ia fazer mesmo? Então, nós temos vários pacientes sofrendo horrores com isso a longo prazo. Muitos estudos estão sendo feitos, novos tipos de tratamento e benefícios e terapias estão sendo instituídas. Mas nós vamos sofrer muito ainda por causa dessa doença, sem dúvida alguma. Vou chamar o senhor para um outro papo daqui mais para frente, porque nós estamos com o tempo avançado aqui, até para as pessoas ouvirem. Mas eu quero fazer uma última pergunta. Não, senão a diretora é aquela braba, hein? Ela é brava, a Kátia, diretora é brava. Ela entra essa porta dentro, pé na porta e Ixi, acabou Maria. com tudo. Ela é famosa, né? Ela é a que cuida de mim. Uma pergunta, o senhor fala assim que o senhor pensa lá na frente. Então pensa aí comigo. Doutor Maurício, daqui 10 anos, o que vai ser? Não serei candidato a nada. Eu já quero avisar, Salsicha. Não serei candidato a nada. E nem eu. Não serei. Não sou filiado porque, a partido. Pelo amor de Deus, Salsicha, tudo próximo de eleição tem uma invenção. É impressionante. Eu respeito muito os profissionais da política, eu tenho N amigos e torço por eles, faço meus votos, cumpro minha obrigação eleitoral, eu torço por uma política séria. Mas só que eu nunca fui atrás disso. E os caras inventam, não os caras da política, pessoas que inventam essas histórias. Eu não tenho um perfil para isso. Eu acredito ainda na política, eu não sou um descrédito. Tem muita gente séria, tem muita gente com problema também. Eu acredito muito, mas eu não tenho esse perfil, Salsicha. E não vou sair. Eu fiz um encontro desse com amigos há uma semana e foram certos. Pô, porque me falaram que... Falaram o quê? Falaram. Então, eu não vou ser. Mas esse Maurício daqui 10 anos é um cara que eu posso dizer que não vai faltar comprometimento. Se Deus me der saúde, Salsicha, vontade de continuar o tempo todo dedicado às pessoas, eu vou continuar sendo o mesmo que está aqui com você nesse momento. Óbvio que a maturidade vem e te dá mais expertise e mais resiliência. Mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa em qualquer situação. Se você continuar apresentador da RIC TV em Maringá ou do Jornal da Record, aquele fortão lá de cima, lá, das 19 horas, né, Salsicha? Sim. Eu vou continuar sendo mesmo teu amigo, conversando com você, sem mudar nada. A base, a essência da pessoa, ela não pode mudar. E eu vou ser esse, tenho certeza, pro resto, até o último dia da minha vida. E o seu guia é o seu pai? Ô, louco. Um cara... mas ele morreu, todo mundo é bonzinho. O meu pai foi o cara mais diferenciado que eu posso te dizer. Salsicha, ele só deu exemplos maravilhosos até o último dia da vida dele. Então, isso é minha base. E vou te dizer, se eu for 50% do que ele foi, eu já estou feliz. Que legal. Obrigado. Espera um pouquinho para nós se despedir. O Salsicha Cast tem um oferecimento... Esse é o nosso Salsicha Cast, um produto da RIC Podcasts, uma empresa do Grupo RIC. E deixa eu falar a ficha técnica agora do nosso Salsicha Cast. Hoje, com a direção geral da Cátia Scanfella, a produção tanto da Letícia como do Trevisan, a edição do Jacos e também da Brenda, né, Brenda, que vai editar, e a nossa equipe aqui, cinegrafistas, o Xuxa, também o Melissa, o Marcão, cabeça de Maranguape no corte, o Rodrigo no áudio, e agradecer o Buoso que deu o Torresminho. Ô, louco, ele... E aqui, ó. Acabei com tudo, hein? Ó, E... Eu gosto aqui, hein? Não tomei a tubaína ainda, mas vou tomar. Não, e não tem ainda o oferecimento da tubaína, porque não conseguiu o patrocínio ainda. Muito obrigado. Agradeço. Salsicha, obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer falar contigo. E que Deus abençoe toda a tua equipe aqui.
E você sabe que o que puder eu estou aqui para ajudar. E foi um bate-papo que eu conheci histórias do senhor que eu não conhecia e mexeu com o coração de todo mundo que acompanhou. Obrigado. Estamos à disposição, um grande abraço. Um abraço. Tá aí, doutor Maurício, ele que sobrevoa lá e salva a gente na hora que a gente precisa, que o nosso pulmão dá umas pipocadas aí. Um abraço, obrigado e tá aí mais um Salsicha Cast, hein?